Imagine dedicar toda a sua vida a sonhar com o dia em que veríamos naves humanas cruzando o vácuo rumo a outras estrelas, só para encarar a possibilidade de que isso talvez jamais aconteça. Por mais provocativa que essa afirmação pareça, cada dado que analisamos aponta para o mesmo veredito: o universo não facilita a saída do nosso sistema solar. E não estamos falando de detalhes técnicos que um novo motor poderia resolver. Estamos falando de distâncias tão absurdas, de escalas de energia tão inalcançáveis e de limites físicos tão implacáveis que desmontam qualquer fantasia de viagem interestelar convencional. Durante décadas, fomos alimentados com a crença de que a tecnologia sempre superaria qualquer barreira. Mas e se desta vez não for assim? E se o maior paradoxo não estiver em quando vamos sair daqui, mas no fato de que talvez estejamos presos por design? Essa hipótese, tão incômoda quanto fascinante, não é ficção. Ela se apoia em dados reais de missões como as Voyagers, nos cálculos da dilatação temporal de Einstein, e em cada projeção séria sobre propulsão, energia e biologia humana. O resultado? Um muro invisível que separa nosso quintal cósmico do grande desconhecido. Se você valoriza olhar para o céu e quer entender por que a humanidade insiste em explorar mesmo sabendo que talvez jamais atravesse essa fronteira, fique até o fim. Em poucos minutos, você vai descobrir como cada conquista histórica esbarra em obstáculos que não podem ser contornados com simples otimismo. Vai entender por que as teorias mais ousadas, de naves geracionais à hibernação criogênica, ainda vivem mais no papel do que nos hangares. E, acima de tudo, vai perceber que dentro desses limites existe algo ainda maior, um convite para questionar os mistérios do universo que ainda fazem cada geração sonhar com as estrelas, mesmo quando sabemos que não podemos alcançá-las. Ainda. A humanidade sempre demonstrou uma inquietação singular ao contemplar as estrelas. A simples ideia de construir uma nave capaz de abandonar a Terra e seguir em direção a outra estrela sintetiza séculos de curiosidade científica, impulsos filosóficos e ambições tecnológicas. Entretanto, essa visão romântica contrasta frontalmente com as limitações impostas pela própria estrutura física do cosmos. Uma aceleração constante, tão idealizada em simulações, encontra barreiras energéticas quase intransponíveis quando se transformam em cálculos de engenharia aplicados. No contexto astronômico, uma viagem interestelar não se mede em dias ou anos, mas em escalas de tempo que desafiam nossa capacidade de planejamento civilizacional. Para ilustrar, mesmo que uma nave hipotética mantivesse a aceleração contínua, os primeiros dias se converteriam rapidamente em décadas, apenas para vencer a influência gravitacional do sistema solar. A partir desse ponto, o deslocamento se tornaria insignificante frente à distância colossal até a estrela mais próxima, transformando o sonho em um problema de manutenção tecnológica de séculos. Esse cenário expõe uma das curiosidades do universo mais incômodas: o contraste brutal entre o desejo humano de expansão e as restrições que as leis da física nos impõem. Cada tonelada de massa útil na espaçonave adiciona complexidade exponencial ao projeto de propulsão. Além disso, a necessidade de suportar seres humanos, organismos frágeis, dependentes de uma faixa restrita de variáveis ambientais, torna o desafio ainda mais impraticável dentro das tecnologias conhecidas. Curiosamente, esse tema já não é exclusivo da ficção científica, mas pauta discussões concretas em universidades e centros de pesquisa. Modelos de propulsão baseados em fusão nuclear, ou mesmo conceitos teóricos como a propulsão por antimatéria, surgem como tentativas de contornar esse obstáculo. No entanto, nenhum projeto alcançou a maturidade mínima para um teste em grande escala. Assim,
O que existe são simulações e protótipos experimentais que demonstram mais as limitações atuais do que soluções práticas. Portanto, quando se analisa friamente o sonho de partir rumo às estrelas, a questão central não é apenas tecnológica. Trata-se de uma combinação de escalas físicas, exigências energéticas e variáveis biológicas que moldam um horizonte praticamente inatingível com os recursos presentes. E se mal conseguimos dar os primeiros passos em Marte, é inevitável discutir a estrutura real do nosso quintal cósmico e entender onde de fato ele termina e o que significa ultrapassá-lo. Para além do idealismo de alcançar outras estrelas, existe a análise prática do que significa, de fato, ultrapassar os limites do nosso sistema solar. No campo da astrofísica, convencionou-se chamar o sistema solar de quintal cósmico, justamente por conta do domínio gravitacional do Sol, que define uma região de influência muito além da órbita de Plutão. Romper essa barreira não é uma simples questão de distância, mas de entender como se comporta o espaço interestelar, onde a densidade de partículas se torna quase nula e os desafios mudam completamente de escala. É importante ressaltar que a chamada heliopausa, região onde o vento solar deixa de exercer influência significativa, marca simbolicamente a fronteira desse quintal. As sondas Voyager 1 e 2 são os únicos artefatos humanos que se aproximaram dessa transição, depois de quase meio século viajando a uma velocidade média de cerca de 17 km por segundo. Mesmo assim, elas estão apenas arranhando a superfície do espaço interestelar, um ambiente cujas propriedades ainda são objeto de especulação em muitos aspectos. Sair do quintal cósmico significa enfrentar o vazio entre estrelas, onde não há fontes de energia imediatas, como o Sol para abastecer painéis solares ou manter instrumentos aquecidos. No universo, essas distâncias interestelares são tão vastas que torna-se necessário repensar toda a logística de propulsão, manutenção e suprimento energético. Não existe um posto de reabastecimento a meio caminho de Próxima Centauri. Cada grama de combustível conta, e cada erro de cálculo pode significar a morte de uma missão inteira. Além disso, o espaço interestelar impõe novas ameaças. Radiação cósmica de alta energia, micrometeoritos em velocidade relativística e temperaturas extremas tornam a viagem exponencialmente mais perigosa do que qualquer missão dentro do sistema solar. A proteção contra essas variáveis exige soluções de engenharia robustas e massivas, o que contradiz a premissa de reduzir peso para ganhar velocidade. É um paradoxo que limita qualquer tentativa de fuga do quintal. Portanto, enquanto a ficção populariza a ideia de naves cruzando buracos de minhoca e motores mais rápidos que a luz, a ciência encara o fato nu e cru: sair do sistema solar é apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa. Para avançar nessa discussão, é preciso responder à pergunta que assombra desde o início da era espacial: se já dominamos foguetes, satélites e sondas, por que ainda não conseguimos sair do quintal e chegar até as estrelas? A persistente pergunta sobre por que ainda não conseguimos dar um salto interestelar expõe um ponto crucial: o conflito entre ambição tecnológica e limitações físicas. Apesar do avanço notável desde a metade do século XX, o princípio de propulsão básica continua, essencialmente o mesmo: uma reação química empurrando massa para fora a fim de mover um objeto na direção oposta. Esse método, eficiente para lançar satélites ou cruzar o sistema solar, torna-se grotescamente ineficaz quando projetado para distâncias de anos-luz. Outro fator limitante
é a quantidade de energia necessária para manter a aceleração constante ao longo de trajetórias tão longas. Cada tentativa de modelagem esbarra em números astronômicos, mesmo utilizando conceitos teóricos como propulsão por fusão nuclear. Os reatores precisariam operar de forma autossustentável por décadas ou séculos, algo que hoje beira o impossível. Além disso, mesmo que a energia fosse viável, haveria o dilema de dissipar o calor e lidar com radiação gerada a bordo. Para tornar esse cenário ainda mais complexo, entra em jogo a dimensão biológica. O corpo humano, projetado para viver sob gravidade terrestre, sofre degradação acentuada em microgravidade prolongada. Problemas como perda óssea, atrofia muscular e alterações neurológicas se acumulam. Quando se adiciona a radiação cósmica, que fora da magnetosfera terrestre se torna uma ameaça constante, a missão ganha uma camada extra de risco que hoje não temos tecnologia para mitigar integralmente. Outro elemento é o tempo. A relatividade de Einstein explica que, em velocidades próximas à luz, o tempo se dilata. Para os viajantes, os anos podem parecer dias, mas para quem fica, séculos podem passar. Isso gera um paradoxo existencial que vai além do desafio técnico, a possibilidade de nunca mais retornar ao ponto de origem, nem sequer reconhecer o planeta que um dia chamaram de lar. Essa questão psicológica é tão séria quanto os obstáculos físicos. No fim, é essa soma de fatores: energia, tecnologia de propulsão, biologia, tempo e o próprio mistério do universo, que sustenta a impossibilidade prática de, hoje, ultrapassarmos nosso quintal cósmico. Por mais que sondas como as Voyagers sejam marcos históricos, elas ilustram, sobretudo, o quão embrionária ainda é nossa capacidade real de atravessar o abismo interestelar. E para entender isso melhor, vale observar o caminho que já percorremos desde o primeiro satélite artificial até as bordas do espaço interestelar. Para compreender o contraste entre nossa ambição interestelar e as barreiras impostas pela física, é indispensável revisitar os marcos que moldaram a exploração espacial moderna. O lançamento do Sputnik, em 1957, simbolizou mais que uma vitória geopolítica. Foi o primeiro sinal de que a humanidade poderia, de fato, colocar artefatos em órbita. Do Sputnik a Apollo 11, que em 1969 levou seres humanos à superfície lunar, passaram-se apenas 12 anos. Essa velocidade de avanço tecnológico alimentou uma crença de que colonizar Marte, ou sair do Sistema Solar, seria apenas questão de tempo. Entretanto, essa expectativa não se confirmou na prática. Se observarmos missões mais recentes, como as Voyagers 1 e 2, percebemos um detalhe essencial: são máquinas robustas, planejadas para durar, mas mesmo assim enfrentam o limite da nossa engenharia. Lançadas em 1977, ambas as sondas ainda transmitem dados, mas já operam em regime mínimo para economizar energia. E mesmo depois de mais de 40 anos, mal cruzaram a heliopausa, a borda do nosso quintal. Essas conquistas, embora extraordinárias em contexto histórico, reforçam a noção de quão embrionária ainda é nossa capacidade de executar missões realmente interestelares. Enquanto a ficção mostra naves cruzando galáxias em segundos, as realidades físicas lembram que os veículos mais velozes já lançados pela humanidade percorrem, no máximo, algumas dezenas de milhares de quilômetros por hora. Na escala cósmica, isso é comparável a caminhar lentamente em um planeta de dimensões continentais. Vale observar que essas missões geraram dados valiosos não apenas sobre o Sistema Solar, mas também sobre as partículas do vento solar,
o campo magnético e as curiosidades sobre o universo fora da influência direta do Sol. No entanto, esses dados também evidenciam o isolamento extremo do espaço profundo. Cada byte transmitido pelas Voyagers demora horas para chegar à Terra, viajando à velocidade da luz. Essa comunicação lenta se torna um obstáculo logístico inevitável em qualquer projeto futuro de escala interestelar. Assim, as conquistas do passado servem como lembrete de que, embora tenhamos estendido nossos sensores além dos planetas, ainda nos encontramos em um estágio primitivo de colonização espacial. As Voyagers representam mais um pé fora de casa do que uma real travessia. E para quem deseja mensurar o próximo desafio, é preciso entender, com precisão, a escala colossal das distâncias que nos separam da estrela mais próxima. Um dado que costuma surpreender até mentes habituadas a lidar com números astronômicos. Quando se fala em viagens interestelares, poucos conceitos são tão negligenciados quanto a escala real das distâncias. Para quem está habituado a deslocamentos na Terra, onde cruzar o planeta de ponta a ponta leva menos de um dia de avião, o salto para distâncias cósmicas desafia qualquer intuição. A sonda Voyager 1, por exemplo, encontra-se atualmente a mais de 24 bilhões de quilômetros de nós. Parece um número imenso, mas, em termos galácticos, é apenas uma migalha. Prova disso é a comparação direta com Próxima Centauri, a estrela mais próxima além do Sol. A distância até ela é de aproximadamente 4,24 anos-luz, o que equivale a cerca de 40 trilhões de quilômetros. Isso significa que, se a Voyager 1 mantivesse sua velocidade atual, levaria cerca de 70 mil anos para alcançá-la, um intervalo que ultrapassa por muito a escala histórica da civilização humana. Um avião comercial voando continuamente precisaria de milhões de anos para cobrir a mesma jornada. Esses cálculos evidenciam uma realidade incômoda. Mesmo os veículos mais rápidos já criados por nós não foram projetados para lidar com distâncias que se estendem a escalas interestelares. Na prática, o espaço entre as estrelas é tão vasto que transforma qualquer tentativa de viagem em um empreendimento que exige soluções completamente fora do paradigma atual. É por isso que a expansão do universo, embora seja uma questão macro, também reforça o isolamento natural de cada sistema estelar. Outro ponto importante é entender que, enquanto as distâncias dentro do sistema solar podem ser superadas com planejamento e paciência, o salto para outro sistema exige avanços tecnológicos que ainda não passaram de protótipos conceituais. Os projetos de propulsão que discutiremos adiante visam reduzir essas escalas de tempo para décadas ou séculos, mas ainda estão em fase de pesquisa. Na ausência de novas formas de acelerar uma nave a uma fração significativa da velocidade da luz, o vácuo interestelar continuará sendo uma muralha intransponível. Portanto, a escala das distâncias não é apenas uma curiosidade acadêmica, é o maior obstáculo físico que mantém a humanidade confinada ao seu quarteirão estelar. Enquanto essa barreira não for vencida, qualquer ideia de colonização interestelar permanece no campo das teorias ambiciosas. E olha, para entender por que não vencemos esse obstáculo até hoje, é essencial avaliar o motor principal que nos impulsiona: a propulsão química, uma tecnologia que, embora tenha nos levado à Lua, mostra-se completamente inadequada para o salto entre as estrelas. Chegar à Lua, enviar sondas para Júpiter ou até mesmo planejar missões tripuladas para Marte, tudo isso só foi possível graças à propulsão química. Entretanto, essa mesma tecnologia, que simboliza o ápice da engenharia aeroespacial do século XX, carrega limitações físicas severas quando projetada para o ambiente interestelar. Na base,
Foguetes químicos operam queimando combustíveis líquidos ou sólidos, liberando gases em alta velocidade para gerar impulso. O problema é que esse método depende de quantidades absurdas de combustível, que crescem exponencialmente com o aumento da velocidade desejada. Esse é o chamado dilema da massa de combustível. Cada tonelada adicionada para gerar mais empuxo precisa ser acelerada junto com o restante da nave, exigindo ainda mais combustível. O ciclo se retroalimenta, tornando inviável qualquer tentativa de atingir frações significativas da velocidade da luz com motores baseados em combustão química. Um exemplo claro é o foguete Saturno V, que levou astronautas à Lua. Cerca de 90% de sua massa total era apenas combustível, gasto em poucos minutos de ignição. Outro fator que limita a propulsão química é a eficiência energética em relação à distância percorrida. Enquanto missões interplanetárias podem ser calculadas com precisão usando janelas de lançamento, órbitas de transferência e assistências gravitacionais, nenhuma dessas manobras resolve o desafio das vastas distâncias interestelares. O vácuo, além da heliopausa, não oferece planetas para impulsos gravitacionais, tampouco fontes adicionais de energia. O que sobra é o empuxo inicial, e ele simplesmente não basta. Essas barreiras não são mera especulação. Projetos como as missões New Horizons ou as próprias Voyagers ilustram como, mesmo com planejamento exemplar, a propulsão química esgota rapidamente seu potencial. Quando as reservas de combustível acabam, a nave se torna passageira do espaço, movida apenas pela inércia. Para superar esse estágio, seria preciso um avanço disruptivo que rompa o ciclo da queima de combustível, algo que, por enquanto, permanece restrito aos laboratórios e às discussões teóricas. Portanto, por mais que a propulsão química tenha inaugurado a era espacial e possibilitado algumas das maiores curiosidades do universo reveladas até hoje, ela também simboliza o limite de uma tecnologia que não acompanha a escala real do cosmos. É nesse ponto que surge a necessidade de investigar alternativas viáveis que unam teorias plausíveis a uma base experimental sólida. E assim, o debate migra para o campo das tecnologias emergentes, como fusão nuclear, velas solares e conceitos ainda mais audaciosos. Quando se reconhece o esgotamento da propulsão química para viagens interestelares, a discussão naturalmente avança para modelos alternativos que poderiam, em teoria, contornar as limitações de massa e energia. Entre as propostas mais estudadas está a propulsão por fusão nuclear, que busca replicar dentro de uma espaçonave o mesmo processo que alimenta estrelas. A ideia central é aproveitar a altíssima densidade energética das reações de fusão para gerar impulso contínuo ao longo de anos ou mesmo décadas, minimizando o problema do combustível limitado. Um exemplo que ilustra o interesse nessa abordagem é o projeto Daedalus, concebido na década de 1970 pelo British Interplanetary Society. Embora jamais tenha saído do papel, o Daedalus estabeleceu parâmetros técnicos realistas, projetando uma nave não tripulada que poderia, teoricamente, alcançar 12% da velocidade da luz para visitar sistemas estelares próximos. A complexidade, porém, permanece. Reatores de fusão autossustentáveis ainda são um desafio em ambientes controlados na Terra. Levar isso ao espaço, em escala, está além da nossa capacidade tecnológica atual. Outro conceito promissor são as velas solares e as velas de laser que propõem usar a pressão de fótons emitidos por lasers ou pelo próprio Sol para impulsionar espaçonaves a velocidades relativísticas. O projeto Breakthrough Starshot, por exemplo,
visa lançar pequenas sondas equipadas com velas extremamente leves, aceleradas por lasers potentes baseados na Terra. A meta seria atingir 20% da velocidade da luz, tornando possível chegar à próxima Centauri em aproximadamente 20 anos. No entanto, questões como a desaceleração da sonda, resistência do material ao meio interestelar e controle de trajetória ainda carecem de soluções práticas. É importante lembrar que essas ideias, embora fascinantes, ainda não superaram os principais gargalos de engenharia e financiamento. Por mais que laboratórios demonstrem viabilidade teórica, a transição para protótipos viáveis enfrenta obstáculos de custo, segurança e sustentabilidade a longo prazo. Assim, permanece uma distância considerável entre a modelagem matemática e a aplicação real em uma missão interestelar. Por ora, as alternativas de propulsão não são apenas exercício de imaginação. Representam a única rota para romper o confinamento natural imposto pelo universo. Enquanto a química limita, fusão nuclear e velas solares indicam caminhos para acelerar uma sonda a velocidades que façam sentido na escala interestelar. No entanto, mesmo que alcancemos essas tecnologias, surge uma questão prática essencial. Como garantir energia contínua e estável para missões que podem durar séculos no vazio? Uma espaçonave projetada para percorrer distâncias interestelares precisa mais do que apenas um método de propulsão avançado, requer um sistema de fornecimento de energia que seja confiável, duradouro e eficiente. No sistema solar, a energia solar funciona de forma relativamente prática para missões curtas e médias. Entretanto, à medida que a distância do Sol aumenta, a intensidade da radiação solar se reduz drasticamente, tornando os painéis solares inúteis além de certas órbitas. Esse fenômeno se deve à inversa quadrática. Dobrar a distância ao Sol significa receber apenas 1/4 da energia. Para missões que vão além de Marte ou Júpiter, a solução convencional tem sido o uso de RTGs, geradores termoelétricos de radioisótopos. Eles convertem o calor produzido pela decomposição de materiais radioativos, como o plutônio-238, em eletricidade. Essa tecnologia alimenta, por exemplo, as sondas Voyager e New Horizons. Embora confiáveis, os RTGs possuem vida útil limitada. Conforme o material radioativo se degrada, a produção de energia diminui até níveis insuficientes para operar instrumentos essenciais. No contexto de uma viagem interestelar, onde o tempo de missão se mede em séculos, os RTGs não oferecem estabilidade energética de longo prazo. Mesmo a propulsão por fusão nuclear ou velas solares exigiria sistemas autônomos de suporte vital, aquecimento e processamento de dados. Todos esses componentes demandam eletricidade constante, não apenas para o deslocamento, mas para preservar a integridade dos sistemas, e no caso de missões tripuladas, para garantir a sobrevivência da tripulação. Essa limitação energética se estende a qualquer forma de comunicação. Transmitir dados por dezenas de trilhões de quilômetros exige potências consideráveis. Qualquer falha nos geradores comprometeria não apenas a navegação, mas também a coleta e o envio de informações. E, diferentemente das sondas interplanetárias, não há como depender de assistência em solo para intervenções emergenciais. Cada módulo teria de ser autossuficiente, protegido contra falhas de circuito, radiação e as intempéries do espaço profundo. Esses fatores transformam o fornecimento de energia em um dos gargalos mais significativos para qualquer projeto de exploração interestelar realista. Ainda que alternativas como pequenos reatores nucleares ou geradores híbridos estejam em estudo, nenhum conceito hoje atende aos requisitos práticos de operação contínua por gerações.
Essa lacuna tecnológica não é apenas uma barreira de engenharia, é uma das grandes curiosidades sobre o universo tecnológico. Como alimentar máquinas e tripulações onde não existe fonte energética externa por milhões de quilômetros? E sem energia, mesmo o corpo humano, nossa ferramenta mais valiosa, torna-se vulnerável ao ambiente extremo que aguarda lá fora. Mesmo que todas as barreiras de propulsão e fornecimento de energia fossem superadas, restaria um fator incontornável: a vulnerabilidade biológica do ser humano no ambiente espacial profundo. O corpo humano evoluiu sob condições muito específicas de gravidade, radiação e atmosfera. Retirar esse organismo do campo protetor da magnetosfera terrestre implica uma exposição constante à radiação cósmica de alta energia, um dos maiores riscos para missões de longa duração. Os estudos baseados em tripulações na Estação Espacial Internacional indicam que, mesmo com blindagem, os astronautas absorvem doses significativas que aumentam o risco de câncer e danos neurológicos. Além da radiação, há os efeitos fisiológicos da microgravidade. Missões prolongadas demonstram perda de massa óssea de até 1% por mês, atrofia muscular, distúrbios de equilíbrio e alterações no sistema cardiovascular. Embora exercícios diários sejam uma contramedida já aplicada na órbita baixa, mantê-los por décadas ou mesmo gerações dentro de uma espaçonave representa um desafio logístico e psicológico ainda maior. O isolamento prolongado intensifica o risco de transtornos emocionais, como depressão profunda e conflitos interpessoais. Essas variáveis transformam o conceito de tripulação em um fator de risco dinâmico. Diferente de uma sonda robótica, o ser humano precisa de um ambiente habitável, recursos alimentares renováveis, sistemas de suporte vital redundantes e, principalmente, estímulos sociais e cognitivos para manter o equilíbrio mental. Nenhuma missão tripulada de longa duração foi capaz de simular completamente essas condições por períodos superiores a alguns anos. Projetos de simulação terrestre, como o Mars 500 ou o BIOS 3, demonstraram a complexidade de gerenciar o comportamento humano em isolamento extremo. Outro ponto crítico é a reprodução em ambiente de microgravidade. Pesquisas em biologia espacial ainda não esclareceram como a gravidez, o desenvolvimento fetal e a saúde de gerações futuras seriam impactados pela falta de gravidade ou pela exposição contínua à radiação. Isso compromete qualquer plano de nave geracional, em que múltiplas gerações nasceriam, viveriam e morreriam durante a jornada. O cenário reforça uma das ironias mais desconcertantes. Mesmo que superássemos todas as barreiras tecnológicas, ainda carregaríamos limitações do nosso próprio design biológico. Essas questões levantam uma reflexão essencial sobre os segredos do universo que insistimos em decifrar. Não basta apenas conhecer o ambiente externo, mas entender profundamente a fragilidade do passageiro que ousa cruzá-lo. A próxima barreira, portanto, não é apenas física ou energética, mas comunicacional. Porque mesmo que viajantes interestelares existissem, como manter contato significativo com quem ficou para trás? Há distâncias que tornam cada palavra um eco perdido no tempo. Quando se analisa uma missão interestelar com rigor técnico, a comunicação emerge como um dos gargalos mais subestimados. Em missões dentro do sistema solar, o atraso de sinais varia de minutos, como no caso de Marte. Há poucas horas para sondas nos confins da heliosfera. No entanto, para distâncias interestelares, esse atraso se multiplica em ordens de grandeza. Tomemos como exemplo Próxima Centauri. Uma mensagem enviada de lá viajaria pela velocidade da luz durante mais de 4 anos antes de alcançar a Terra, sem contar o mesmo intervalo para uma resposta.
Essa defasagem temporal elimina qualquer possibilidade de suporte operacional em tempo real. Diagnósticos de falhas críticas, correções de trajetória ou intervenções de emergência precisariam ser resolvidos de forma totalmente autônoma pela própria tripulação ou pela inteligência artificial embarcada. Isso impõe uma pressão gigantesca sobre os sistemas de redundância, que devem antecipar falhas antes mesmo que ocorram. Uma tarefa complexa em um ambiente tão hostil e imprevisível como o espaço interestelar. Além do tempo de latência, há o desafio da potência de transmissão. A atenuação do sinal por trilhões de quilômetros exige transmissores altamente eficientes e antenas direcionais de grande porte, o que, por sua vez, demanda energia contínua. Qualquer falha no sistema de geração de energia comprometeria não apenas a navegação, mas toda a missão científica. Para complicar, a radiação de fundo do universo, micrometeoritos e o próprio ruído gerado pela eletrônica da nave podem degradar ainda mais a qualidade da comunicação. Do ponto de vista psicológico, a comunicação limitada acentua a sensação de isolamento para a tripulação humana. Saber que uma pergunta feita hoje só terá resposta quase uma década depois pode minar a moral e dificultar a manutenção de vínculos com a sociedade de origem. Para contrabalançar esse impacto, alguns estudos sugerem o uso de ambientes virtuais, inteligência artificial de interação e redes locais de suporte emocional a bordo. Ainda assim, essas são soluções paliativas para um problema de fundo que permanece insolúvel na prática. Em síntese, a comunicação não é um detalhe técnico, mas um pilar que sustenta a viabilidade de qualquer missão de longo prazo. Em uma viagem interestelar, a nave se torna, em essência, uma ilha à deriva, isolada do resto da civilização. E, à medida que se aprofundam as limitações técnicas, surgem propostas extremas que beiram o campo da bioengenharia e da ficção científica. Alternativas radicais que tentam contornar o tempo, a biologia e até mesmo a própria mortalidade. Quando as barreiras tecnológicas, energéticas, biológicas e comunicacionais parecem intransponíveis, surgem propostas que, à primeira vista, habitam mais o domínio da ficção científica do que da engenharia prática. Uma dessas alternativas é o conceito de nave geracional, uma espaçonave projetada para comportar centenas ou milhares de indivíduos que viveriam, se reproduziriam e morreriam durante o percurso interestelar. A ideia é diluir o tempo de viagem em gerações humanas sucessivas, permitindo que os descendentes dos tripulantes originais completem o trajeto iniciado por seus ancestrais. Porém, o modelo de nave geracional impõe dilemas éticos e logísticos profundos. Para começar, garantir a estabilidade genética e social de uma população isolada por séculos requer controles rigorosos de saúde, educação e governança. Simulações sociológicas indicam que, mesmo com tecnologia de suporte vital impecável, surgiriam tensões internas, disputas de poder e potenciais rupturas culturais. Essa vulnerabilidade torna o sucesso de tais missões extremamente incerto, expondo o lado mais humano e frágil do sonho de colonização interestelar. Outro conceito amplamente debatido é a hibernação criogênica. Inspirada em processos observados na natureza, como a hibernação de ursos ou a dormência de certos anfíbios, essa abordagem propõe reduzir drasticamente o metabolismo humano, permitindo que tripulantes durmam por décadas ou séculos. Laboratórios de criobiologia vêm avançando em protocolos de preservação de órgãos e tecidos, mas congelar e descongelar um organismo humano, sem danos irreversíveis, ainda é um desafio técnico gigantesco. Portanto, quando se pergunta se algum dia deixaremos o sistema solar em direção às estrelas, a resposta honesta
é que todos os caminhos conduzem de volta ao mesmo dilema. A tecnologia pode evoluir, o conhecimento pode se expandir, mas o tempo continua sendo o juiz supremo das nossas ambições cósmicas. Deixa aqui nos comentários sua visão. Você acha que a dilatação temporal, a radiação, a propulsão ou até os próprios mistérios do universo podem ser superados? Ou são barreiras definitivas? Quero ver sua opinião. E claro, se você quer continuar explorando essas questões, aprendendo mais sobre física, astronomia e todos os paradoxos que cercam nossa existência, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha comigo decifrar o espaço, mesmo que seja daqui, da varanda do Sistema Solar.